Magno puro malte. Na verdade é o seguinte, ele já falou que esse problema dele ficar cambaleando aí é um problema nas pernas, tá? Eu quero acreditar nele, que não seja por conta dele ser um sujeito que tá o tempo todo bêbado. Então fica esse apelido de Magno puro malte. E outra coisa, tem uma outra coisa também, né? Eu, inclusive, passei isso na minha família. Uma pessoa muito querida da família acabou morrendo em função do abuso de bebidas, né? Dependente químico. Então a gente sabe que isso é uma tragédia também. Então diminuir uma pessoa, caso seja o caso, né? Vou deixar bem claro aqui, se houver a possibilidade, na possibilidade de haver possibilidade, se for uma questão dele ter realmente essa questão de dependência química, de ficar bêbado o tempo todo, também não é um motivo para diminuir ele. Mas os bolsonaristas estão arrumando muitos motivos para diminuir Magno puro malte, o Magno Malta. E agora eu vou trazer para você alguns desses motivos. Eu quero primeiro falar a respeito de uma gravação. Eu não vou reproduzir aqui, porque essa gravação foi ontem e eu vou trazer para você o que acabou de acontecer no Senado, tá? Ontem, o Magno Malta ele deu uma entrevista para um canal de extrema-direita dizendo que não vai votar no Alcolumbre, e você vai ver hoje ele repetindo aquilo que ele já falou na entrevista de ontem. E aí, imediatamente, o Nicolas Ferreira fez um vídeo chamando, aí já não é nem puro malte, chamando de Maguinho. Então, Maguinho, parabéns pela sua postura. E nós já tivemos, então, foi um furdunço nas redes sociais em função do fato de ter juntado o Nicolas Ferreira com o Magno Malta e eles terem ido contra o Alcolumbre. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você por que eles estão chateados, tá? Mas antes eu quero mostrar essa postagem aqui que eu acho muito bacana, que é de uma pessoa chateada com os dois. Ele coloca essa postagem do Nicolas Ferreira, tá? E aí ele escreve assim, olha só. Este vídeo foi postado no Instagram 21 de janeiro. Maguinho, no caso, é Magno Malta. Então, o velho de guerra agora precisa de conselhos e apoio do moleque biscoiteiro intergaláctico para fazer... Aí tem o emoji de cocô, né? Fazer M. E não votar no Alcolumbre, sendo que ele já está eleito e vários acordos foram costurados. Emborradinho, ego. Olha, isso daqui, gente, esse cara aqui, ó, Lio Bolsonaro, segundo a conta, é uma pessoa bolsonarista. Ele é um sujeito de extrema direita, tá? Só quero deixar isso pra você. E essa postagem aqui, xingando o Magno Malta e xingando o Nicolas Ferreira, chamando ele de moleque biscoiteiro intergaláctico. Aliás, esse termo intergaláctico, ele foi reproduzido pelo próprio Bolsonaro, né? Pra lidar a respeito de uma certa direita, que seria então a direita intergaláctica. Eu não sei de onde surgiu esse termo, essas explicações eu não tenho como dar, certo? Mas, o que eu posso dizer? O fato de eles estarem muito chateados tem um motivo por trás. Eu vou falar para você o motivo, mas antes eu quero trazer esse vídeo de agora a pouco, minutos antes de eu gravar esse vídeo, do Magno Malta fazendo esse discurso no Senado. Observe detalhes desse discurso que a gente vai entender junto. Mas antes de trazer esse vídeo, eu quero pedir para você dar o like. Dá o like agora, se deixar para o final, você esquece. E o like é muito importante para o nosso engajamento, você ajuda para que a gente seja visto por outras pessoas. E se você não está inscrito, por favor, eu peço por favor, seja inscrito. A gente está muito próximo dos 700 mil inscritos, então dê essa força para a gente, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal. Vamos acompanhar esse vídeo do Magno Malta. Hoje eu estou de paletó, porque... hoje é um dia de votação e eu resolvi vir de paletó hoje. Mas eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência ao final do seu mandato. Ao longo dos 2 anos que convivi com Vossa Excelência, em nenhum momento fui desrespeitado por Vossa Excelência. Dentro do meu estilo, em que diversas vezes, nesse plenário, cobrei Vossa Excelência como presidente da minha casa, e Vossa Excelência todas as vezes foi cortês, se mantendo na sua posição,
E a razão pela qual eu pedi esse à parte, não vou fazer comentário sobre o que aconteceu e o que está acontecendo no Brasil. Não vou falar nada de preço de café nem de picanha, não vou perder tempo com isso. Mas o espectro político em que eu... O espectro político em que defendo e faço parte é um espectro político, senador veneziano, em que estou na posição onde a história me colocou, na oposição. E o faço de maneira muito clara e responsável. E aqui eu bradei diversas vezes sobre o ativismo judicial, que não é nada novo na minha vida, porque esse não é o meu primeiro mandato, já é o meu terceiro. E já no meio do meu primeiro, eu já falava de ativismo judicial, aliás, quase todos os ministros do Supremo, com raras exceções, eu não sabatinei, e essa casa é quem os aprovou, e é essa casa que deles tem que cobrar. E a grande dívida com o país, e esse ativismo e essa ditadura da toga no Brasil, eu sempre disse, há uma responsabilidade nossa, há uma responsabilidade dessa casa. Para a primeira pessoa que eu informei, senhor presidente, de que não teria o meu voto, foi para o próprio candidato Davi Alcolumbre. Davi é de boa convivência, não tem quem possa negar isso, é uma pessoa de bom relacionamento, não tem quem possa negar isso, respeitoso. Mas o espectro político onde ele faz política, que é o mesmo espectro de Vossa Excelência, não é o meu. Quando o nosso líder do PL, o nosso querido senador Portinho, disse sobre a liberdade do partido, respeitando os seus membros, e o partido entendeu, então, em que esse espectro político que é o sistema já tinha voto suficiente, muito bem alinhado, para eleger o senador Davi Alcolumbre, o partido então decide ocupar espaços, que é perfeitamente respeitável e os seus membros, veja só, que tem um membro do PL que é candidato. Colocou a sua candidatura, que é o Marcos Pontes, para mostrar que o PL não é um partido que impõe ditadura, senão teria tirado a candidatura dele, não o fez. Então, por isso, senhor presidente, por conta do espectro que eu defendo, aquilo que eu falo nessa casa, nas tribunas, e por conta daquilo que eu sempre disse nas ruas, ao povo do Estado do Espírito Santo, de que eu faria, essa é a razão pela qual eu já declarei em diversos lugares e agora as pessoas fazem as suas declarações favoráveis e eu faço a minha. Por essa razão, eu não votarei no senador Davi Alcolumbre, nesse momento, respeitando a posição de todos, por conta do espectro político onde eu defendo, onde eu faço política e tenho feito ao longo desses 2 anos, quando voltei para essa casa. Excelência, lhe desejo toda a saúde do mundo, a você, a sua família, ao seu futuro. A política é uma coisa absolutamente incerta e nós somos aquilo que verbalizamos, nós somos aquilo que praticamos. E então agradeço essa convivência de 2 anos com Vossa Excelência, que nunca me tirou a palavra, muito pelo contrário, sempre me deu a palavra, mesmo sem eu estar escrito, como está acontecendo hoje, né? Que eu não sou líder de nada e Vossa Excelência está me dando a palavra para que eu possa verbalizar, respeitando o querido amigo Davi Alcolumbre, mas o espectro político do governo, essa cooperativa da ditadura do proletariado que dirige o país hoje, não faz parte, eu não comungo, não convivo, respeito, mas por conta disso, o meu voto será contra o senador Davi Alcolumbre. Hoje eu estou de paletó, porque hoje é um dia de votação, e eu resolvi vir de paletó hoje. Mas eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência ao final do seu mandato. Ao longo dos 2 anos que convivi com Vossa Excelência, em nenhum momento fui desrespeitado por Vossa Excelência, dentro do meu estilo, em que diversas vezes, nesse plenário, cobrei Vossa Excelência, como presidente da minha casa,
e Vossa Excelência todas as vezes foi cortês, se mantendo na sua posição, e a razão pela qual eu pedi esse à parte, não vou fazer comentário sobre o que aconteceu e o que está acontecendo no Brasil. Não vou falar nada de preço de café nem de picanha. Não vou perder tempo com isso. Não vou perder tempo com isso, mas já vou falar, né? Já vou falar de preço do café e da picanha. E aqui tem uma coisa importante para você saber, tá? A condução do Rodrigo Pacheco à presidência do Senado foi irretocável. Acho que ninguém pode fazer críticas à condução. A extrema-direita queria que ele colocasse em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes, né? Isso daí eles queriam. E aí eles criticam o Rodrigo Pacheco por não ter colocado, que é uma aberração descomunal. Agora, em todo momento em que ele esteve à presidência, a condução dele foi espetacular. Espetacular. E, inclusive, nós estamos vendo aqui um sujeito que é de extrema-direita, né, que se transformou um cara de extrema-direita. Até bem pouco tempo atrás era um apoiador de primeira hora do próprio Lula, fazia apoio ao Lula, Dilma, e agora mudou, né? Achou mais conveniente ser um cara bolsonarista e achou mais conveniente ser uma pessoa de extrema-direita. Mas fica essa observação aqui a respeito disso, né? Porque é sempre essa coisa, eu não vou falar, mas já falando, né? Porque é sempre essa malandragem. O Magno Malta, eu não sei nada a respeito da vida pessoal dele, tá? Mas os discursos dele, ele é sempre malandro. Ele é sempre aquele discurso que tem esse viés vagabundo, né? De um político tradicional que de todas as formas tenta virar ali a coisa para um lado que na verdade ele está apontando para o outro. É sempre assim, mas vamos continuar. Mas o espectro político em que defendo e faço parte é um espectro político, senador veneziano, em que estou na posição onde a história me colocou, na oposição. E o faço de maneira muito clara e responsável. E aqui eu bradei diversas vezes sobre o ativismo judicial, que não é nada novo na minha vida, porque esse não é o meu primeiro mandato, já é o meu terceiro. E já no meio do meu primeiro, eu já falava de ativismo judicial. Aliás, quase todos os ministros do Supremo, com raras exceções, eu não sabatinei. E essa casa é quem os aprovou, e é essa casa que deles tem que cobrar. E a grande dívida com o país, e esse ativismo e essa ditadura da toga no Brasil, eu sempre disse, há uma responsabilidade nossa, há uma responsabilidade dessa casa. Para a primeira pessoa que eu informei, senhor presidente, de que não teria o meu voto, foi para o próprio candidato Davi Alcolumbre. Davi é de boa convivência, não tem quem possa negar isso, é uma pessoa de bom relacionamento, não tem quem possa negar isso, respeitoso. Mas o espectro político onde ele faz política, que é o mesmo espectro de Vossa Excelência, não é o meu. Quando o nosso líder do PL, o nosso querido senador Portinho, disse sobre a liberdade do partido, respeitando os seus membros, e o partido entendeu então em que esse espectro político que é o sistema já tinha voto suficiente, muito bem alinhado, para eleger o senador Davi Alcolumbre, o partido então decide ocupar espaços, que é perfeitamente respeitável, e respeitando os seus membros. Veja só que tem um membro do PL que é candidato. Colocou a sua candidatura, que é o Marcos Pontes, para mostrar que o PL não é um partido que impõe ditadura, senão teria tirado a candidatura dele, não o fez. Então, por isso, senhor presidente, por conta do espectro que eu defendo, aquilo que eu falo nessa casa, nas tribunas, e por conta daquilo que eu sempre disse nas ruas, ao povo do Estado do Espírito Santo, de que eu faria, essa é a razão pela qual eu já declarei em diversos lugares, e agora as pessoas fazem as suas declarações favoráveis e eu faço a minha. Por essa razão, eu não
votarei no senador Davi Alcolumbre, nesse momento, respeitando a posição de todos, por conta do espectro político onde eu defendo, onde eu faço política e tenho feito ao longo desses 2 anos, quando Excelência, lhe desejo toda a saúde do mundo, a você, a sua família, ao seu futuro. A política é uma coisa absolutamente incerta e nós somos aquilo que verbalizamos, nós somos aquilo que praticamos. E então agradeço essa convivência de 2 anos com Vossa Excelência, que nunca me tirou a palavra, muito pelo contrário, sempre me deu a palavra, mesmo sem eu estar escrito, como está acontecendo hoje, né? Que eu não sou líder de nada e Vossa Excelência está me dando a palavra para que eu possa verbalizar, respeitando o querido amigo Davi Alcolumbre, mas o espectro político do governo, essa cooperativa da ditadura do proletariado que dirige o país hoje, não faz parte. Eu não comungo, não convivo, respeito, mas por conta disso, o meu voto será contra o senador Davi Alcolumbre. Bem, como você observa, ele fala sobre espectro político. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele está demarcando o território. Mais do que isso. Ele quer dizer que ele vai aproveitar o holofote em cima de uma eleição, e o fato dele estar gravando esse vídeo está sendo viralizado nas redes, ele está aproveitando isso para que ele possa mostrar para os radicalizados, especialmente esses bolsonaristas que são realmente de extrema direita, de que ele não está, entre aspas, se vendendo para o sistema. Esse é o discurso. Essa é a proposta. Agora, existe um problema enorme em relação a isso, que eu vou trazer agora para você. Antes, porém, é importante a gente lembrar que o Magno Malta, como eu disse no início do vídeo, ele já se alinhou com o PT, já se alinhou com Lula, com Dilma, com a esquerda, e agora ele está falando sobre espectro político, e eu acredito que alguém que tenha fidelidade a um espectro político, ele não tem que ficar flanando aqui e ali, de acordo com as suas conveniências. Então, assim, moral zero para falar de espectro político. E o Magno Malta, ele já proporcionou uma série de problemas, inclusive para o Brasil. Quando ele foi lá na Ucrânia, ele e aqueles aloprados foram lá para a Ucrânia, no meio de uma guerra, e foram fazer aquela algazarra toda que eles fizeram lá. Não sei se você lembra, ele chegou na Ucrânia para pedir desculpas para o Zelensky. Numa situação em que todos estavam caminhando para uma... que inclusive até hoje é assim, né? Para que haja um encontro entre os dois principais ali, que seria os dois Vladimirs, né? Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, né? São dois com o mesmo nome. A ideia era trazer uma possibilidade de terminar a guerra. Ele vai lá para acirrar a guerra a favor da Ucrânia. Você lembra desse vídeo? Ele inclusive fez questão de divulgar nas redes, olha só. 3 mandatos de senador da República. São 3 mandatos de senador da República. O Brasil vive hoje um governo totalitário a despeito do bom trabalho significativo que tem feito o nosso embaixador. Mas nós, o povo brasileiro, não comungamos com nada das piadas, das gracinhas, do deboche do atual mandatário no Brasil, que é um comunista. Povo brasileiro, que é mais de 90% cristão, e tem os mesmos valores desse seu país, da Ucrânia, em nome do povo do meu estado, Espírito Santo, com quem há uma relação comercial, vocês compram pimenta e granito da gente, muita coisa, né? E nós também alguma coisa que adquirimos. Nós somos cristãos, eu sou de confissão protestante, o nosso país é conservador, de verdade. Nós também estamos sendo golpeados com inocentes, sendo presos numa Suprema Corte, hoje, que é muito mais um partido comunista do que qualquer uma outra coisa. Receba a minha solidariedade do meu país. Esse aqui é o meu voto, meu senador. Eu quero votar em você. Porque foi o povo desse estado que me elegeu. E esse é o apoio do Espírito Santo.
Então, assim, você vê uma atitude irresponsável e aloprada. Mas por que ele fez isso? Porque era necessário fazer um aceno para a extrema-direita. Então, o Magno Malta, ele tem essa necessidade de ficar o tempo todo acenando para a extrema-direita. Só que agora deu muito errado. Como eu disse para você lá no começo, parte dos bolsonaristas estão enraivecidos com o Magno Malta. Por que isso? Porque a eleição do Alcolumbre, ela traz um acordo com Bolsonaro e bolsonaristas. Agora veja bem, um acordo com Bolsonaro mesmo, Jair Bolsonaro. Por que isso? Porque existem 2 cargos que foram negociados junto com a eleição do Alcolumbre, que é para o Flávio Bolsonaro, à frente da Segurança, e para Damares Alves, à frente da Comissão de Direitos Humanos. Então, o acordo que foi estabelecido para a eleição do Alcolumbre, ele visa um espaço para o Flávio Bolsonaro e para Damares Alves. Então, assim, ele simplesmente agir contra essa eleição é uma forma de entrar num espectro político dos traidores. Então, o que está acontecendo agora para você entender? As pessoas, especialmente os bolsonaristas, esses que são fiéis ao Bolsonaro, estão uma abeia com o Magno Malta. Por quê? Apesar do voto dele não interferir tanto, porque Alcolumbre é o novo presidente do Senado, foi eleito e tudo mais, apesar disso, o Magno Malta utiliza o holofote ainda para tratar das suas conveniências pessoais e ainda numa questão em que ele vai contra até o próprio ordenamento do partido. Apesar de, ele mesmo disse, né, tem lá o astronauta, que também é candidato, mas assim, para nada, né, e que, na verdade, mostra que eles estão muito mais vendo um lado pessoal do que o coletivo. Eles estão muito mais vendo uma questão deles, do ponto de vista individual, do que os interesses do partido e do que os interesses do próprio espectro político que ele defendeu tanto nesse discurso. Então você consegue perceber o quanto que isso, na verdade, é uma cara de pau enorme e, mais uma vez, ele mostra ser uma pessoa que só olha para o próprio umbigo? Esse é o Magno Malta. Coloca aqui nos comentários o que você pensa aí, né, do pessoal agora, bolsonaristas revoltados com o Magno Malta e esse discurso dele todo cheio aí de conversa fiada, né? Como a gente fala lá em Poços de Caldas, conversa para boi dormir. Coloque nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal, ajude a gente, todos os dias trabalhando para você. A gente tem aquela dica especial e olha, essa dica é para mudar o seu 2025, hein? Você vai pegar o seu celular e apenas com o seu celular você vai poder trabalhar o tempo que você quiser, aonde que você quiser, no lugar que você quiser e você já pode ter essa renda extra. É um dinheirinho a mais que entra para você todo mês, que você pode fazer muitas coisas, né? Eu recebi um depoimento de uma senhora que comprou uma nova máquina de lavar para a casa dela. Falei, pô, olha aí, é isso, né? Tivemos aqui um depoimento, até colocamos aqui no canal, de um senhor, nem é senhor, ele é novo ainda, né? Que fez uma compra especial para a família dele, com coisas que as crianças não podiam comprar, porque eram caras e tudo mais, e encheu o carrinho de compra naquele mês. Então, é esse o objetivo, tá? Você vai poder trabalhar nas suas horas vagas ou no horário que você quiser, e você vai ter esse dinheirinho a mais. Eu vou explicar tudo para você quando você entrar nesse primeiro link do comentário fixado aqui. Tem um comentário, você desce ali, primeiro link, você vai direto pro WhatsApp e aí eu mesmo vou explicar todos os detalhes para você saber o que é matar a sua curiosidade. É de graça, tá? Aí só depois é que você vai decidir ou não se você quer entrar para essa escola que eu acho muito bacana, uma escola de negócios que tem feito a alegria de muitas pessoas. E não se esqueça, eu sempre peço para as pessoas que chegam ao final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do canal. Avalie essa possibilidade, ser um membro do canal. Estamos começando mais um mês e a gente infelizmente não atingiu a nossa meta de apoiadores e apoiadoras no Apoia-se. Tivemos um a menos. Então, quem sabe agora a gente pode ter
pelo menos um empate e você seja o novo apoiador, a nova apoiadora do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Tá vendo aqui embaixo, ó? Esse aqui é o nosso endereço de e-mail, que é canalclaison@gmail.com. É o nosso endereço de Pix. Qualquer valor vai nos ajudar bastante. Quero aproveitar para desejar um bom final de semana para você. Um bom mês de fevereiro, primeiro dia de fevereiro, um bom mês de fevereiro para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.